Por séculos, aceitamos o cânone sagrado como a verdade completa. Mas o que aconteceria se a história da criação, do pecado original e da estrutura cósmica estivesse incompleta? Não por acidente, mas por um ato deliberado de censura teológica. Existe um texto proibido, uma contranarrativa explosiva que detalha a descida dos vigilantes, anjos que desceram à Terra para corromper a humanidade com segredos cósmicos e artes proibidas. Este manuscrito não é apenas um atendo, é a chave para entender como o pensamento judaico e cristão primitivo realmente funcionava, antes que certas ideias fossem consideradas perigosas demais para a fé estabelecida. Ele reescreve a cosmologia bíblica, detalhando o céu dos céus e a origem do mal de uma forma que a Igreja tentou apagar. Esta é a saga de um livro banido, que continua a ecoar, desafiando milênios de doutrina. O que foi apagado da Bíblia? E por quê? A Bíblia que lemos hoje é o resultado de uma seleção histórica e teológica, um cânone fechado, que para muitos representa a totalidade da revelação. Mas no coração da antiguidade judaica circulava um texto de autoridade monumental, uma cosmologia que detalhava a origem do mal de forma muito mais explosiva do que o Gênesis canônico jamais admitiu. Este é o livro de Enoque, um manuscrito que não foi simplesmente esquecido, mas ativamente banido. Ele é atribuído a Enoque, o sétimo patriarca após Adão, aquele que, segundo a própria Bíblia, andou com Deus e não foi mais visto, uma figura que transcendeu a mortalidade e recebeu segredos cósmicos. A importância de Enoque reside no fato de que ele preenche a lacuna mais gritante do Antigo Testamento, a verdadeira história por trás da passagem enigmática de Gênesis 6, onde os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. O texto canônico trata isso como um evento breve, quase um prelúdio ao dilúvio. Enoque, por outro lado, transforma essa união em uma rebelião celestial organizada, detalhando a queda dos vigilantes, um grupo de 200 anjos liderados por Semiasa. Estes anjos desceram ao Monte Hermon, fizeram um pacto de corrupção e, em vez de guiar a humanidade, a perverteram. O livro de Enoque não se limita a descrever a procriação dos nefilins, os gigantes nascidos dessa união. Ele revela que a verdadeira ameaça para a ordem divina foi o conhecimento proibido que os vigilantes transmitiram. Azazel, um dos líderes caídos, ensinou aos homens a arte da metalurgia para forjar armas de guerra, a fabricação de cosméticos e adornos que levavam à sedução e à imoralidade, além de feitiçaria e astrologia. Para os teólogos primitivos, a corrupção da humanidade não era apenas uma falha moral interna, mas uma contaminação direta por segredos celestiais que a humanidade não estava preparada para manejar. Este conhecimento, considerado perigoso demais, foi o catalisador da violência e da injustiça que forçaram a intervenção divina do dilúvio. Esta narrativa apocalíptica não era um texto marginal na época, ela era amplamente aceita e profundamente influente no judaísmo do Segundo Templo. Sua autoridade era tamanha que o Novo Testamento, em uma das suas cartas mais curtas e diretas, a Epístola de Judas, cita o livro de Enoque como uma profecia autêntica, referindo-se ao juízo dos anjos caídos e à vinda do Senhor com seus milhares de santos. Essa citação direta é a prova irrefutável de que, para os autores do Novo Testamento, o texto possuía legitimidade escritural. A exclusão posterior de Enoque do cânone, decidida séculos depois por concílios eclesiásticos, não foi motivada por dúvidas sobre sua antiguidade, mas sim pela incompatibilidade de sua cosmologia radical, especialmente a descrição detalhada dos anjos rebeldes e a estrutura complexa do universo, com a doutrina emergente que buscava consolidar uma visão mais unificada e controlada da fé. O livro de Enoque, ao detalhar o céu dos céus e os mistérios cósmicos, representava uma contranarrativa poderosa que precisava ser silenciada para estabelecer a ortodoxia. A decisão de banir o livro de Enoque não foi apenas um corte editorial, foi uma reengenharia radical da teologia. Ao remover a narrativa detalhada dos vigilantes, a igreja primitiva simplificou drasticamente a origem do mal, realocando a culpa. O Gênesis canônico sugere que o pecado é primariamente uma falha inerente à humanidade, uma escolha moral individual.
Enoque, por outro lado, apresenta o mal como uma contaminação externa, um vírus celestial introduzido por anjos caídos que violaram a ordem cósmica. Essa distinção é crucial, pois muda a natureza da responsabilidade humana e a necessidade de redenção. Se o mal é uma força externa e organizada, a luta espiritual assume dimensões apocalípticas muito mais amplas. O que tornava Enoque tão perigoso para a ortodoxia emergente era em grande parte sua ambição cósmica e sua descrição quase física do universo. O livro não se contenta em falar apenas sobre a Terra, ele é um guia de viagem apocalíptico. Enoque é levado por anjos para testemunhar a estrutura física do cosmos, as câmaras do vento, os depósitos de neve e granizo e, mais importante, o lugar de confinamento dos anjos caídos, o Sheol. Ele detalha a geografia do paraíso e do inferno de uma maneira que era muito mais literal, complexa e mitologicamente rica do que o pensamento judaico e cristão posterior aceitaria. Essa visão detalhada e quase científica da cosmologia ameaçava a simplicidade e a autoridade centralizada da nova fé, oferecendo um mapa do céu e do inferno que parecia derivar de mistérios gnósticos e não de uma revelação direta e controlada. A influência de Enoque, contudo, é inegável na formação da demonologia e da escatologia cristã. O texto introduz a figura do Filho do Homem como um ser celestial pré-existente, um Messias que viria para julgar tanto os anjos caídos quanto a humanidade corrompida. Essa terminologia e o conceito de um Messias divino e julgador ecam fortemente no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos e no Apocalipse de João. A história oficial pode ter apagado o livro, mas suas ideias centrais já haviam se infiltrado e se cristalizado na fundação da nova religião, tornando-se parte do tecido invisível da fé. O banimento no Ocidente foi quase total, resultando na perda do texto em hebraico e grego. No entanto, o livro de Enoque encontrou um refúgio improvável. Graças à Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo, o manuscrito nunca foi realmente perdido. Ele permaneceu parte do seu cânone sagrado, preservado na íntegra em Ge'ez, a língua litúrgica etíope. Foi apenas no final do século XVIII, quando o explorador escocês James Bruce retornou da Abissínia com 3 cópias completas do manuscrito, que o mundo ocidental redescobriu a magnitude dessa história proibida. Essa redescoberta forçou os teólogos a confrontar a história de sua própria fé e a reconhecer que a Bíblia que eles conheciam era de fato uma versão editada e incompleta da tradição original que circulava nos tempos de Jesus e dos apóstolos. O livro de Enoque permanece assim como um artefato teológico explosivo, não apenas oferecendo uma resposta radical para a origem do mal, mas também expondo o processo político e doutrinário pelo qual as verdades sagradas são selecionadas e descartadas, provando que a história da fé é muito mais cósmica do que a narrativa canônica permite. A exclusão do livro de Enoque não foi apenas um corte editorial, foi a escolha definitiva de uma cosmologia sobre outra. Ao rejeitar os vigilantes e a origem do mal como uma invasão celestial organizada, os concílios antigos optaram por uma estrutura teológica mais limpa e controlável. Eles preferiram a narrativa da queda de Adão, onde a responsabilidade reside puramente na desobediência humana e na tentação de uma única serpente, em vez da complexa guerra cósmica, onde dezenas de anjos rebeldes corrompem a civilização com magia e tecnologia proibida. Essa simplificação serviu para consolidar a autoridade doutrinária, removendo o risco de que os fiéis buscassem revelações fora dos limites estabelecidos pela nova igreja. O cânone se tornou a cerca, e Enoque, o território selvagem além dela. O que a redescoberta desse texto revela é que a Bíblia canônica é, portanto, um documento de fronteiras, um mapa que deliberadamente omitiu territórios vastos e perigosos. O livro de Enoque é o fantasma desse território, uma sombra que se manifesta em toda a demonologia medieval e nas crenças populares sobre anjos e demônios. A própria ideia de que o inferno possui hierarquias detalhadas e que os demônios são anjos caídos que se rebelaram contra Deus e não apenas espíritos malignos genéricos, deve muito mais ao texto etíope do que aos profetas aceitos. A igreja pode ter banido o mensageiro, mas não conseguiu erradicar a mensagem que já havia se enraizado na imaginação religiosa. A redescoberta do manuscrito no século XVIII não apenas preencheu uma lacuna histórica, ela abriu uma ferida teológica que nunca cicatrizou completamente. Ela forçou o reconhecimento de que a fé primitiva, aquela praticada por Jesus e seus contemporâneos, era muito mais rica, mais mitológica e, para alguns, mais perturbadora do que a versão padronizada que chegou até nós. Enoque permanece como o registro irrefutável de que a revelação divina é, paradoxalmente, um produto da história humana, moldada por decisões políticas e pela necessidade de ordem institucional.
A história esquecida da Bíblia não está perdida. Ela está apenas escondida, esperando que a confrontemos. Ela nos lembra que a verdade, especialmente a verdade sagrada, raramente é singular. Ela é um mosaico de vozes, algumas aceitas, outras banidas, mas todas essenciais para entender a profundidade e a complexidade da crença humana. O livro de Enoque não é apenas um livro apócrifo, é a chave para desvendar o processo de seleção que definiu o que é sagrado e o que é perigoso, encerrando a busca pela origem do mal não com uma resposta simples, mas com a revelação de um universo muito mais vasto e aterrorizante do que o cânone jamais ousou admitir. A história que a igreja tentou esquecer é, no final, a história que explica a própria igreja. Curta para revelar o vídeo e inscreva-se para não perder o próximo texto monumental.